Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 13, para nós continuarmos aqui a nossa exposição nesse texto tão querido. Tão querido, irmãos. Essa semana eu estava estudando, para pregar. Eu fiquei surpreso, já tinha lido inúmeras vezes o que a gente vai ler aqui agora. Mas do fundo do meu coração, vou ter que escolher o que eu vou falar aqui hoje, Com certeza o Espírito de Deus vai me conduzir. Mas é um dos textos mais ricos que eu já li na Bíblia, que eu já estudei na Bíblia, sobretudo a outra parte aqui do capítulo 4 que a gente vai ler, que é o momento probatório do ministério de Jesus, A partir do versículo 13 do capítulo 3 até o versículo 11 do capítulo 4. Diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A seguir, Jesus foi levado, e está vendo? É por isso que eu tenho que continuar o capítulo 4, a seguir. É a mesma coisa, é um momento conjunto, apesar de haver essa divisão dos capítulos. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Como você que está aqui desde o início da exposição do Evangelho segundo Mateus bem sabe, Mateus está caminhando, capítulo a capítulo, versículo a versículo, tendo em mente uma coisa só: provar que Jesus é o Messias de Deus, o Rei tão esperado pelo povo de Israel. E nós vemos nas primeiras sessões que ele tem todo um cuidado de mostrar como muitas profecias do Antigo Testamento se cumprem na vinda, na aparição de Jesus, na encarnação de Jesus, no nascimento de Jesus e nos primeiros dias da vida do nosso Salvador. Outra coisa também que nós vimos aqui muito bem é o ministério de João Batista, profetizado no Antigo Testamento, no capítulo 40, versículo 3 do profeta Isaías, que dizia que João era o precursor, aquele que viria na frente do grande rei anunciando que esse rei estava vindo, o preparador do caminho, o precursor do rei, o arauto do rei que avisa: ele está chegando, o reino dele está chegando aí. E depois que ele fala do ministério de João Batista, esse trecho bíblico que nós lemos é aquilo que de maneira técnica nós gostamos de chamar de momento probatório e de validação da identidade messiânica de Jesus, E isso é maravilhoso para mim e para você. Isso é lindo, Porque Messias bom é Messias que é provado e aprovado. Sabe? A gente precisa aprender
com isso aqui? O próprio Deus, na sua palavra, teve o cuidado de não deixar furo, de não deixar brecha, para que nós entendêssemos de maneira clara e muito bem que Jesus é esse Messias esperado. E nós, infelizmente, costumamos aceitar qualquer um que chega dizendo que é o que quer ser, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí tem as caracterizações externas, né? A gente coloca uma roupa, a gente coloca uma placa, a gente espalha cadeiras, sabe? Caracterizações que parecem mostrar que determinada coisa é, que determinada pessoa é e tudo mais. Mas quando você olha para as Escrituras, você vê que o Antigo Testamento está há centenas de anos atrás. E agora ele está se cumprindo aqui nos primeiros capítulos de Mateus e nos outros também. Para quê? Por que a profecia, por exemplo, uma profecia de Isaías profetizou no século 8 antes de Cristo. E agora, depois de quase 800 anos, o que Isaías falou, isso é história. A Bíblia é um livro histórico, que conta fatos históricos, né? Então, dentro da história, você vê Deus tendo cuidado de, há 800 anos atrás, dizer algo, para que há 800 anos na frente esse algo se cumpra. É Deus dando garantias para o seu povo. É para que você saiba que esse Cristo não é o Cristo falso, não é o Cristo de mentira, não é... E isso é em tudo, sabe? A Bíblia ensina o que é um verdadeiro pastor. A Bíblia ensina o que é uma verdadeira igreja. A Bíblia ensina o que é um verdadeiro cristão. A Bíblia ensina tudo isso. Mas qual é o nosso problema? Que a gente se lixa para aquilo que a Bíblia mostra acerca dessas coisas. E a gente vai abraçando tudo, né? Mas aqui, os judeus não vão abraçar um Messias falso. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus disse está se cumprindo sobre ele. E esse Messias agora vai ser provado. Esse Messias agora vai ser testado. E esse Messias agora vai ser confirmado como verdadeiro Messias de Deus. E como é que isso começa? Lá no capítulo 3, ainda versículo 13, o texto diz que Jesus vai até João, né? Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de que João batizasse. Aí no versículo 14, o texto diz que João quis convencer Jesus a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e você vem a mim, porque o batismo de João era para arrependimento de pecado. E João sabe quem está diante dele. Ele sabe que esse que está diante dele não tem pecado. Lembra como ele apresentou Jesus? Capítulo 1, versículo 19 do Evangelho segundo João? Quando Jesus está vindo, passando no meio do povo, João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É assim que ele apresenta Jesus. E ainda lá no versículo 11, ele fala do Cristo dizendo assim, ó: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar nem a havaiana, nem as sandálias. Eu não sou digno de pegar o chinelo dele, porque ele é antes de mim. Ele é o próprio Deus. E é por isso que João está: não, eu não posso te batizar. Você é o Cordeiro de Deus santo, puro, imaculado. Você é aquele que vem antes de mim. E aí Jesus responde João, chama João, ele diz assim, ó: deixa por enquanto, versículo 15, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. De que ele está falando aqui? Olha para mim. Isso aqui nada mais é do que uma ideia de identificação e representatividade. Na cabeça de João, Jesus não precisava de batismo porque ele não tinha pecado. Amém? Amém ou não? Do mesmo jeito que não precisava ir para a cruz. Na cruz, Jesus não vai porque merece. Ele vai no lugar de uma galera. Ele vai de maneira representativa. Ele se identifica com o seu povo naquela cruz ali. Outra coisa com a qual Jesus se identifica conosco: carne e sangue. Ele encarna, ele entra no tempo e no espaço, como eu gosto de dizer aqui, ele bota a camisa do nosso time para quê? Para se identificar com a nossa condição. Então, para que tudo ficasse bonitinho, ajeitadinho, para que toda a justiça de Deus fosse satisfeita, né? Ele vai para a cruz no nosso lugar, ele encarna para representar a gente, e ele também passa pelo rito do batismo, como qualquer um de nós deveria passar. Então, o que Jesus está fazendo não é porque ele precisa, é porque você precisa. É porque nós precisamos. E ele nos representa no momento do batismo dele.
Então ele concordou, conclui o 15. E o texto continua. E depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descer como pomba, vindo sobre ele. E aqui é o primeiro selo sobre o verdadeiro Messias. Capítulo 42 do profeta Isaías é o primeiro trecho bíblico que ficou conhecido como Cântico do Servo. No profeta Isaías existem 4 passagens específicas que apresentam Jesus como servo sofredor. Aquele que viria cumprir toda a vontade de Deus, cumprir toda a justiça de Deus para que o plano de redenção fosse adiante. O capítulo 42 de Isaías é o primeiro. E fala desse servo e como esse servo apareceria. E aí o versículo 16, essa parte final do versículo 16 e o versículo 17 são vistas lá no capítulo 42, versículo 1, parte A e parte B. A primeira parte do versículo... A segunda parte do versículo 16 é a parte B do capítulo 42, versículo 1 de Isaías. O versículo 17 aqui do capítulo 3 de Mateus é a parte A desse mesmo texto, nessa mesma referência. Põe pra gente, por favor, capítulo 42 de Isaías. Olha o que o texto diz. Quanto tempo tem isso aqui? Aproximadamente 800 anos. Amém? Amém? 800 anos aproximadamente do dia que Jesus se apresentou para ser batizado, né? Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. É o capítulo 3, versículo 17. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, isso aqui é legal, irmão. É porque a gente deixa isso passar batido. Eu gosto muito da ideia de que tudo o que aconteceu nos relatos dos evangelhos tiveram testemunhas oculares. Tinha gente lá vendo. Tinham pessoas de carne e osso históricas que viveram nessa vida, que quando Jesus subiu da água, ouviu a voz. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se compraz. E aqui eu preciso corrigir algo legal, né? Tem uma música, eu até gosto muito dela, né? Uma irmã aí, canta umas músicas legais. E tem uma música que ela diz que ela é a filha amada em quem o pai se compraz, né? Em quem o pai tem prazer. Sou seu filho amado, em quem tu tem prazer. Ninguém aqui é. Cristo é. Cristo é. Você não é o filho amado do pai em quem o pai tem prazer. Você não é o Messias. Você não é o servo do capítulo 42 de Isaías. Você não é o filho amado. Cristo é. Cristo é o filho amado em quem o pai tem prazer. E nós fomos abençoados por meio de Cristo. Nós fomos alcançados por meio de Cristo. Tudo que é de Cristo agora é nosso, mas esse cara aqui, em quem o Pai tem prazer, é o Redentor. E por que ele tem prazer? Porque é o filho obediente. É o filho que cumpre toda a vontade do Pai. Você é esse cara? Você é essa irmã que cumpre toda a vontade do Pai? Então o Pai não tem prazer em você, tem no Cristo que te salvou, né? Então, essa é a parte A do versículo 1, que compreende o versículo 17. Agora ele continua. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. A parte B é o versículo 16. Quando o Espírito de Deus desce sobre Cristo, essa profecia está se cumprindo. Porém sobre ele o meu espírito, e ele trará toda a justiça. Ali Isaías estava sendo evocado. E a palavra de Deus, depois de tanto tempo, estava se cumprindo na pessoa do Cristo. E isso valida a identidade messiânica de Jesus. O Espírito de Deus descendo sobre o escolhido, o Messias, o Rei esperado. É isso aqui. E há quem diga também que esse texto cumpre Salmo 2, versículo 7, né? Que é o texto da eterna geração de Cristo Jesus, onde o salmista, inspirado por Deus, diz: você é meu filho e hoje eu te gerei, não é? Então parece que também fala sobre esse texto, mas a grande questão é que isso é um selo, tá? Uma palavra de 800 anos atrás está se cumprindo agora. Para quê? Para que não reste dúvida.
E aí não foi só Jesus que recebeu e viu o Espírito. João Batista, no capítulo 1, versículo 30 e pouco ali de João, quando ele está dando testemunho do Cristo, ele diz: eu vi o Espírito descer sobre ele em forma de pomba, e aquele que me enviou a batizar disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer, esse é o Cristo. Então João Batista é uma outra testemunha. Ele está dizendo: pode ir atrás desse cara. Porque quem me mandou batizar disse: o Espírito vai descer sobre ele, e o dia que você vê, pode chamar ele de Cordeiro de Deus, porque é ele mesmo. Isso tudo aqui é segurança. Isso tudo aqui é Deus nos dando fatos, né? Expondo para nós fatos que validam a messianidade de Jesus, a identidade messiânica de Jesus. A Bíblia é um livro histórico. As profecias vão se cumprindo. Deus está desenvolvendo a sua história, a história de redenção desde o Éden. E essas coisas aqui são incontestáveis a partir dos registros que nós estamos lendo. Então Jesus já passa no primeiro teste. Ele é o cara em quem o Pai tem prazer. Ele é o cara sobre quem o Espírito de Deus está. Então essas coisas aqui, em primeiro momento, já validam, né, a identidade messiânica de Jesus. E a gente vai para o capítulo 4. Para o capítulo 4, o texto diz o seguinte: a seguir do quê? Logo depois que Jesus foi batizado e foi cheio do Espírito Santo, o texto diz aí, ó, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Agora, redobre a sua atenção aqui. Jesus não é o primeiro filho de Deus que é levado para o deserto. Jesus é o segundo, tá? E isso porque existe um paralelo muito claro entre a pessoa de Cristo e a representatividade de Israel, sabe? Vou explicar isso melhor, mas eu quero aqui também falar sobre algo que, não sei se você já ouviu por aí, né? O paralelo que algumas pessoas fazem, e eu já ouvi isso em algum momento, né? É que tipo assim, Jesus foi tentado no deserto e resistiu. Adão foi tentado no paraíso e não resistiu. O paralelo bíblico não é esse. Mesmo que Adão seja um tipo de Cristo e aponte para Cristo de alguma maneira, nesse texto e nesse contexto não é isso que o texto está querendo fazer referência. O texto está querendo fazer referência do outro Filho de Deus que foi levado por Deus para o deserto para ser também testado. Põe para a gente, por gentileza, Gabriel, Êxodo capítulo 4, versículo 22, por favor. Olha lá, ó. Depois diga a Faraó, que assim diz o Senhor: Israel é meu primeiro filho. Israel, sempre foi o plano de Deus que Israel fosse uma nação sacerdotal. Esse papel de Cristo, de levar o homem de volta para Deus, já era prefigurado em Israel. Israel era a nação que deveria apontar para Deus, para as outras nações, a fim de que elas também fossem alcançadas com redenção. Mas ela falhou, Israel falhou. Israel é a videira que deu errado, né? Acho que Salmos e Isaías fala de Israel como uma videira que não deu fruto bom. Aí Jesus aparece dizendo: eu sou a videira verdadeira, a que deu certo. Então Israel é o primeiro filho que Deus leva para o deserto. E agora eu vou compartilhar com vocês um dos textos que eu mais gosto em toda a Bíblia. É um dos textos que mais me consola no meu momento de tribulação. Põe para a gente Deuteronômio 8. Por favor, a gente vai ler até o 3. Um dos textos que mais me consolam num período de tribulação, eu leio isso aqui, fico um pouco mais em paz. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho deserto. Quem conduziu o povo no deserto? Quem que levou o povo para o deserto? Foi quem? Quem está levando Jesus para o deserto aqui no texto? É a mesma pessoa. Deus levou Israel para o deserto, Deus está levando, na pessoa do Espírito, está levando Jesus para o deserto. Ele continua. Durante esses 40 anos,
para humilhá-los. Isso aqui é o que me pega, né? Quem levou para o deserto foi Deus e não levou para fazer piquenique, levou para humilhar. Levou para humilhar o povo dele. Olha lá. E pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer seus mandamentos ou não. Nós sabemos o que aconteceu. Deus levou o povo para o deserto, para humilhá-los, para prová-los, para deixá-los passar por privação, por dificuldade, para provar o coração deles e saber se eles iam obedecer. O que aconteceu? Eles obedeceram ao Senhor ou não? Morreu um montão, irmão, no deserto, por causa da desobediência. Então, esse Israel é o representante de Deus que foi reprovado. Põe o 3 para a gente encerrar aqui. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Deixou passar o quê? Guarda a palavra fome. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas já está começando a fazer um link com um texto e outro? Esse é o paralelo correto. Quem levou o povo para o deserto foi Deus. Para quê? Para provar o representante dele. E o representante dele foi reprovado. Quando o povo ficou com fome, o que o povo falou para Moisés? Meu Deus, tirou a gente do Egito para morrer aqui? Tirou a gente de lá? Né? Irmão, olha que loucura! Deus lançou 10 pragas sobre o Egito, humilhou Faraó, abriu o mar, fechou o mar, nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, um monte de coisa, e esse povo ainda está duvidando da capacidade desse Deus. É ruim ou não é? É ruim. E agora o povo está dizendo, a gente preferia estar no Egito, porque lá tem cebola, porque lá tem alho, porque lá a gente tinha comida, e Deus levando eles por um caminho, testando eles sendo reprovados. E aí, quando a gente vai para o texto, o versículo 1 lá do capítulo 4 diz, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, esses 40 dias aqui, fazem referência aos 40 anos que o povo passou pelo deserto. Põe para a gente Números, Gabriel, por favor, 14:34. Números 14:34 é depois que o povo murmura contra Moisés e Deus. Tá? O contexto ali é esse contexto de murmuração, que o povo é reprovado e Deus vai ter que castigar, vai ter que sancionar o povo. Olha o que ele diz lá. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Qual é o castigo de Deus para o homem rebelde e pecador? Rejeição. É quando Deus fala, então você quer andar por conta própria, né? Quero, então vai. Então vai. Ontem a gente estava conversando, né, Débora? Conversamos sobre um monte de coisa. E eu estava falando para ela sobre essa ideia de rebeldia da criatura em relação ao Criador. Né? Se o cara quiser viver uma vida autônoma, ele precisa sair do universo de Deus. Ele tem que criar um universo para ele próprio, respirar o ar dele, prover sua própria comida. Quem de nós aqui pode garantir que amanhã vai levantar com saúde? Ninguém! Então é justo que aquele que nos dá saúde, que nos dá ar para respirar, que nos dá força para trabalhar, que nos deu a vida, seja o governante da nossa vida. E o que Deus faz quando alguém decide se rebelar contra ele? Ele rejeita essa pessoa. Então vai embora. Né? Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Então o pessoal ficou no deserto observando a terra prometida por 40 dias. E aí, por causa desses 40 dias, Deus falou, então, o castigo de vocês vai ser ficar vagando pelo deserto por 40 anos, provando a minha rejeição. Quando a gente vem para o texto de Jesus, você vê que Jesus fica ali, passando privação de água e comida por 40 dias, que apontam direto para esses 40 anos. Aí olha o que o texto diz. Que Jesus ficou ali, jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Amém? Lembra da palavra fome? Lá do texto de Deuteronômio capítulo 8, que o povo andou pelo deserto e Deus deixou eles passarem. Jesus está passando a mesma coisa que o povo. Esse representante aqui
está vivenciando a mesma coisa que o primeiro representante, na verdade, o terceiro representante, né? Adão, Israel, Cristo. Terceiro representante já está passando a mesma coisa que o segundo passou, privação, fome. E ele está sendo provado no que Israel foi. Para quê? Para mostrar que Israel era falho, mas ele não. Sabe? Esse momento aqui é um momento de fragilidade. É um momento de dependência de Deus. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Isso é para você guardar no seu coração, nunca mais esquecer, tá? Nós não fomos criados e chamados por Deus para fazer nada. Em que sentido que eu estou falando? No sentido de dar conta das nossas próprias demandas. Você não foi chamado para conquistar seu pão. Você não foi chamado para curar suas próprias feridas e doenças. Na verdade, nem era para ter isso aí. Quando você olha o relato da criação, você vai ver que quem faz brotar árvore no jardim, com todo tipo de alimento, é o próprio Deus. Nós fomos criados para depender do Criador. Nós falhamos em depender do Criador. Adão falou, não quero depender dele, eu vou viver minha vida, eu vou comer do fruto. Quando Deus tira Israel de dentro do Egito, ele tira para a mesma coisa. Vai pelo deserto porque eu estou aqui cuidando de vocês. Está entendendo isso? É nisso que o homem falhou. O homem falhou em depender do seu Criador. Quis andar por conta própria, quis andar com as próprias pernas, quis fazer do próprio jeito e deu no que deu. Jesus é colocado num estado de extrema dependência. E aí o tentador vem. Qual é a tentação do tentador? Ele coloca a identidade de Jesus, a filiação de Jesus em xeque. E ele estabelece um padrão puramente contemporâneo e humano, na perspectiva do mundo, do próprio diabo, para chamar alguém de filho de Deus. E ele diz o seguinte: se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Onde que está a tentação aqui? A pergunta que não cala é, Jesus podia ou não podia transformar as pedras em pães? Sim ou não? Mas ele não foi chamado para transformar pedra em pão. Essa é a grande questão. Não é sobre o fato de poder ou não poder. É o fato de que fui chamado para confiar naquele que me criou, naquele que me chamou. No caso de Jesus, naquele que o enviou para representá-lo diante dos homens. A proposta do diabo é a seguinte: faz por conta própria. Dá o seu próprio jeito. Transforma essas pedras em pães. Larga a dependência do Criador e fica como senhor da sua própria vida. Tu pode, pô. Eu sei que tu pode, eu sei que tu é o cara, eu sei que tu é bambambam. Eu sei que você consegue dar um jeito na sua própria vida. E aí Jesus começa a batalha espiritual. E não é brincadeira o que eu estou falando. Vocês sabem que de vez em quando eu zoo, né? Mas agora não estou zoando. Não é sério. As pessoas costumam se apegar muito a Efésios 6, quando falam de batalha espiritual. Mas para mim esse texto aqui é mais contundente. Quando nós falamos de batalha espiritual contra o tentador. Jesus agora vai travar uma guerra contra o diabo. E a primeira coisa que Jesus faz nesse campo de batalha é descartar o milagre. Ele não vai fazer nada impressionante. Por quê? Porque ele não tem que fazer nada impressionante. Ele foi chamado para depender do seu pai. Como Israel estava sendo conduzido no deserto para depender de Deus, Jesus encarnou. Veio para esse deserto chamado existência humana para depender de Deus. E a primeira coisa que ele descarta na sua guerra espiritual é fazer um milagre. Eu não quero fazer milagre nenhum. Eu posso, mas não quero. Posso, mas não vou. Não é sobre fazer milagre agora. É sobre o que? Jesus diz. Versículo 4. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio. Todos os textos que Jesus usa para combater o diabo estão em Deuteronômio. Tá? Por quê? Porque foi em Deuteronômio onde Deus educou o povo no deserto para entrar na terra prometida. Então está tudo linkado, está tudo conectado, tá? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. O texto que nós lemos aqui.
Jesus citou esse texto. Por quê? Porque a ideia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é a instrução de Deus, que deve ser o nosso porto seguro. Ou você confia no que Deus falou, ou você vai tornar um pedaço de pão o Deus da tua vida. Nem só de pão viverá o homem. Ou você confia que Deus cuida de você, ou você vai achar que o concurso público vai te trazer segurança. Ou você confia no que Deus falou, ou você vai achar que o casamento vai resolver seus problemas emocionais. Ou você confia no que Deus falou, ou você vai achar que os seus bens materiais vão resolver as suas questões. Ou você confia naquele que disse, você é meu. Ou você vai colocar outra coisa no lugar de Deus. E aqui o diabo estava mandando Jesus colocar pão. Você depende de pão, cara. Faz pedra em pão. Você precisa de pão. Ele está dizendo, eu não preciso de pão, eu preciso do meu Pai. É dele que eu preciso. É do que ele falou sobre mim. E deixa eu te dizer uma coisa extraordinária. Quando nós estudamos, e o pessoal está na teologia bíblica, né? Renan, Laisa. Quando nós estudamos teologia bíblica, olhamos para o desenvolvimento do plano da redenção, vemos aquilo ali que Deus está fazendo desde sempre, né? Tem um negócio ali que é extraordinário. É extraordinário, né? Deus, não homem, porque o homem é rebelde, o homem se afastou de Deus, mas Deus propôs alianças com o homem. Deus quis se aliançar, se relacionar conosco a partir de alianças e promessas. Na verdade, são todos termos que falam da mesma coisa. Aliança, promessa, reino, essas coisas todas falam de uma coisa só. São alianças. E o que compreende a aliança de Deus para com o homem? Uma das coisas que Deus disse quando se relacionou com Abraão em aliança é o seguinte: eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. Eu serei, isso aqui é para deixar a gente envergonhado. Porque quando alguém diz assim, eu vou ser o seu fiador, eu vou ser o seu padrinho, vai que eu vou citar teu nome, vai que você está comigo, dependendo de quem fala, você fica todo assanhado. Mas na aliança de Deus com o seu povo, ele falou, eu serei o seu Deus. E você se esquece disso o tempo todo. O povo de Israel se esqueceu disso. Eu me esqueço disso. Nós nos esquecemos do fato de que Deus se comprometeu em ser o nosso Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus. É o Deus da sua casa, é o Deus da sua família, é o Deus dos seus negócios, é o Deus de tudo que você faz, porque você é dele. E Ele é seu. Que garantia mais você quer? Se dentro da aliança e no pacto com o homem, Deus falou, eu sou o Deus de vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu cuido de vocês, eu guardo vocês. E aí quando chega o momento de confiar, você simplesmente se comporta como se estivesse sozinho. Eu não tenho Deus não, vou transformar a pedra em pão, porque senão vou passar fome. E Jesus diz, não, nem só de pão, mas daquilo que o meu Pai disse. E o meu Pai disse que é comigo, e eu vou confiar naquilo que o meu Pai falou. Então a perspectiva do diabo e a perspectiva do mundo é que você é filho de Deus se no momento de escassez e necessidade você transformar a pedra em pão. Se no momento de escassez e necessidade você conseguir fechar um bom negócio. Se no momento de escassez e necessidade você conseguir uma venda muito boa. Enfim. E é o que tem sido pregado por aí. Você é filho de Deus se a pedra se tornar pão. Não, irmão. Eu não sou filho de Deus se a pedra se tornar pão. Eu sou filho de Deus porque Ele falou que eu sou. Não é? E aí se você ler um pouquinho mais acima, lá no versículo 17, que antecede o versículo 1 do capítulo 4, você vai ver o Pai dizendo, tu é o meu filho amado. E aí você escolhe. Fica com o que o Pai falou sobre nós, e aí eu torno a dizer, Ele não falou que nós somos filhos amados, mas disse que nós somos o povo dele. Eu sou o povo de Deus, você é o povo de Deus. Você é filho de Deus, não como Jesus é. Não é o filho perfeito de Deus, mas você é de Deus.
E Jesus prefere ficar com o que Deus falou, cara. Jesus prefere ficar com a palavra de Deus. Jesus prefere ficar com aquilo que Deus estabeleceu em aliança. Eu vou ser o Deus de vocês. Aí Jesus começa a batalha espiritual. E ele começa a batalha espiritual dizendo, está escrito. Né? Ele dispensa o milagre, não vou fazer milagre nenhum. Eu vou ficar com o que está registrado. Está escrito. Batalha espiritual se começa assim. Amém? Amém? Jesus pega o que está escrito e ele fica com o que está escrito, ele obedece o que o Pai falou. Vou até adiantar o texto aqui para vocês. Põe para a gente, Gabriel, capítulo 4, versículo 6 de Tiago. 6 não, 7 eu acho. 7. Portanto, submetam-se a... Como que eu me submeto a Deus? Como que eu me submeto a Deus? Obedecendo a sua? Como que a gente submete a Deus? Obedecendo a sua? Quando eu obedeço a palavra de Deus e me submeto a Deus, o que que acontece? O único jeito do diabo ir embora é você falar, não, eu estou com Deus. Estou com Deus, não estou contigo. Eu me submeto a Deus e quando eu me submeto a Deus, quando eu obedeço o que está escrito, o diabo mete o pé. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, colocando a identidade de Jesus em xeque de novo, jogue-se daqui, porque está escrito. Aí o diabo apela, né? Ah, então teu negócio é o que está escrito, né? Teu negócio é ficar citando o versículozinho, né? Eu conheço o versículozinho também. Aí o diabo vai lá e cita Salmo 91, versículo 11, versículo 12. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão com suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. O diabo é aquilo que eu chamo de teólogo de texto preferido. Já viu o teólogo de texto preferido? Consegue se agarrar uns textos de maneira tremenda, mas ignora outros textos. Eu vou ler um negócio com você aqui, para você ver como é que funciona esse negócio. Põe pra gente Marcos, capítulo 10, versículo 29 e 30. Eu estava conversando com um amigo uns dias desses, falando sobre algumas conquistas pessoais, algumas coisas que tinham acontecido na minha vida assim. Muito tempo que eu não o via, né? E ele sabe qual é a minha. Ele sabe o que eu sou, com a graça de Deus, por bondade de Deus, misericórdia de Deus, apegado ao Evangelho. O Evangelho é a única coisa que tem para pregar e mais nada, né? E aí ele me deu uma alfinetada, quando eu disse que eu tinha conseguido algumas coisas, ele me deu uma alfinetada com esse texto, né? E ele citou para mim. Respondeu-lhe Jesus, digo a verdade, esse contexto é o contexto do jovem rico, né? Do jovem rico. Ninguém que tenha deixado casa, olha isso aqui, casa, bem material, amém? Amém? Casa, irmãos, aí já não é mais bem material, tá? Irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, não é aquele campus, é o, né? Brincadeira, saiu. Por causa de mim e do Evangelho, 30, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos. Cara, essa versão tá... Volta o outro, Gabriel, por favor. Respondendo Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha... esse ninguém que dá sentido para o deixará, né? Ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará, né? Ninguém deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Já no tempo presente, casa, irmão, irmã e tal, e com eles perseguição. E na era futura, vida eterna. Aí ele falou, Wesley, a Bíblia diz, né, que se a gente deixar um monte de coisa por causa de Deus, por causa de Cristo, a gente também vai receber 100 vezes mais aqui nessa vida. Eu falei, não é? 100 vezes mais casas, mas 100 vezes mais irmãos. 100 vezes mais mães. Imagina umas 100 mães aí, para ficar atazanando. Mãe, me dá meu Todd, né? Umas 100 mães. Eu pedi para ele, me explica esse monte de mãe. Eu vou te explicar esse monte de mãe. Lembra quando Jesus estava numa casa? Alguém disse para ele, seus irmãos e sua mãe estão aí na porta. O que Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são esses, que fazem a vontade do meu.
O que é ganhar 100 vezes mais nessa vida quando abro mão de tudo por causa do Evangelho? Ganhar a família de Deus, irmão. Porque se eu perder minha casa por causa do Evangelho, eu vou morar na casa do Júnior que tem piscina. Ai, glória a Deus. Se eu perder a minha família por causa do Evangelho, suponhamos que a minha família odeie Cristo e me coloque para fora de casa. Eu tenho vocês. Eu tenho irmãos espalhados pelo mundo inteiro. Eu tenho... Wesley! Eu estava conversando com uma pessoa, há pouco tempo atrás. E aí ela não pode vir à igreja porque ela arrumou um trabalho que tira ela de todas as atividades da igreja, né? E aí eu falei, cara, eu não sou ninguém para dizer que você tem que largar seu trabalho. Nem posso, pastor nenhum tem autoridade para dizer o que alguém deve ou não deve fazer. A gente guia, a Bíblia nos chama de guias. A gente coloca a verdade de Deus e fatos diante dos irmãos, a partir de princípios bíblicos. E aí o irmão vai caminhando. Amém? Falei, cara, eu não sou ninguém para dizer se você trabalha ou deixa de trabalhar, fica ou deixa de ficar, né? Aí ela disse para mim que a questão era o sustento. Essa pessoa disse isso para mim. É o sustento. Eu falei, então já que a questão é o sustento, a igreja proveu o seu sustento. A grande questão é, você não vai ter o que quer. Vai ter o suficiente para sobreviver. Topa? E aí você tem que matar o seu coração vaidoso e sobreviver de cesta básica até conquistar uma parada melhor. Entendeu? Agora, se alguém entrar aqui com necessidade de comida, ele não vai passar fome. Por quê? Porque ele tem aqui 100 vezes mais do que tinha sozinho. Tem um povo que vai cuidar dele. Tem um povo que vai amá-lo. Tem um povo que vai suprir as necessidades dele. Porque é isso que você ganha com a família da fé. Aí a ideia dos teólogos de texto favorito é essa. Eles não contextualizam a parada. E às vezes, irmão, quando nós falamos de contexto, a coisa vai crescendo, né? Às vezes o contexto é imediato. O versículo de cima e o versículo de baixo. Da compreensão do versículo que você está lendo. Às vezes é todo bloco, toda passagem. Você lê a passagem e entende aquela parada ali. Às vezes é o livro inteiro. Mas mais do que isso, um princípio que foi consagrado pela reforma protestante, pelos reformadores, né? É o princípio máximo de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então um texto, é o que a gente costuma dizer, que um texto mais escuro é iluminado por um texto mais claro. Então quando você abre a sua visão e olha para o todo da Bíblia, você vai ver a verdade sobre o texto que você entendeu equivocadamente. E o diabo é teólogo de texto favorito. Né? Pessoas que gostam de isolar texto para sustentar as suas supostas verdades são parentes do Satanás. Estudaram na escola teológica do diabo. Eles isolam o texto para sustentar as suas próprias vontades. Eles isolam o texto para sustentar as suas próprias vaidades. Eles isolam o texto para sustentar seu próprio desejo. Não é? Mas Jesus é bíblico. Jesus é um teólogo extremamente bíblico e usa Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, dizendo no versículo 7, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Amém? O que isso quer dizer na prática? Cara, Deus é provedor, sim ou não é? É ou não? Cuida de nós, cuida ou não cuida? Mas quem tem que regular o cartão de crédito? Vai lá, passa lá para tu ver como é que vem no outro mês. Nervoso? Meu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isto lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vai embora, Satanás, está vendo? Quando você resiste ele com a Bíblia, ele tem que sair, irmão. Ele tem que ir embora, ele tem que meter o pé. O diabo não, irmão, o diabo não tem problema com quem tem experiências espirituais, com quem faz milagre, quem cura o enfermo, quem ressuscita o morto. O diabo não tem problema nenhum com essa galera. Nenhum. O diabo tem problema com quem conhece a verdade de Deus e está apegado a ela. É com essa galera que o diabo tem problema. Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 e 14, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui encerra a provação do Messias.
E olha como é que é o final da parada. Versículo 11. Com isto o quê? Com a resistência frontal de Jesus às tentações do diabo. Com a resistência frontal de Jesus ao teste colocado diante dele, permitido pelo próprio Senhor, mas promovido por Satanás. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o... É assim que Deus trabalha na vida do obediente. É assim que Deus trabalha na vida do fiel. Sabe qual é o problema? O problema é que você quer ser servido na hora que você quer. Se o Senhor não mandar um anjo hoje, aí com uma peça de maturata eu me desvio. Se eu não abrir uma porta de emprego essa semana, sabe? A ideia de ser filho de Deus é intrínseco à parada, né? Ela está intimamente ligada à ideia de que você não manda em nada. Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando, né? O seu filho não precisa implorar para você sair para comprar comida. A hora que tiver que sair para comprar comida, você vai sair e vai comprar. Você vai capinar um quintal, não é responsabilidade sua, seus filhos, é ou não é? Você vai capinar um quintal, vai vender água no sinal, vai se virar. Mas quando a geladeira estiver esvaziando, quando estiver dando eco no armário, você vai dar um jeito. E você vai trazer para casa aquilo que seu filho precisa. No momento que Jesus resiste o tentador, aí o pai manda os anjos. E ele é servido. E aquele Messias, que é representante de Deus, diferente de Israel, é aprovado em todos os testes a que foi submetido. Então, Israel não, mas Cristo é o verdadeiro intercessor, mediador entre Deus e os homens. O verdadeiro obediente é Cristo Jesus, o nosso Senhor, que obedeceu no meu e no seu lugar, obedeceu também no lugar de Israel. O problema é que os israelitas não sabiam disso. Alguns deles tinham problemas com isso. Muitos reconheceram, mas outros não. Mas a exemplo daquele ladrão na cruz, alguns olham para Cristo e dizem assim, cara, eu estou nisso aqui porque eu mereço, mas ele obedeceu em tudo, não cometeu mal algum. Esse é o Cristo de Deus, esse é o meu Redentor, esse é o seu Redentor. Amém?